Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Oi BR3 na tela, 0% de movimentação no dia de hoje, afinal nós devolvemos um pouco da alta. O ativo anda totalmente sem volume, é assim que a gente vai abrir o vídeo, tá? E compartilha esse vídeo, deixa o like, se inscreve, sei lá, tá? Esse vídeo aqui pode ser um bom divisor de águas aqui sobre o IBR3, tá? Ó, só para lembrá-los ali. Enfim, março nós carregamos 806 milhões, abril nós carregamos 186 milhões de volume, tá? Então, só para abrir aqui o vídeo, vai ser até um pouco longo talvez, né? Nós temos aqui uma Oi meio entregue às moscas, tá? E a gente vai começar o seguinte: Oi apresenta fatura de 53 bilhões à União na arbitragem da concessão. Lembra aquela concessão, aquela arbitragem de 16 bilhões? Pois é, agora é 53, tá? E fica até o final que tem algumas matérias importantes aqui que nós apresentaremos todas neste vídeo, tá? A comissão de arbitragem ainda irá decidir sobre quais os itens da lista apresentada pela operadora, a Oi no caso, prescreverão ou não, mas a empresa já refez as contas da dívida, prescreveram, na verdade, aplicando a correção monetária sobre os 16 bi, e aí chegou a apresentar esses 53 bilhões, que resolveria a vida da Oi se fosse 100% pago, né? Seria muito bom, mas a gente sabe que não será assim, tá? Olha lá, ó. A arbitragem da concessão da Oi cumpriu uma etapa importante na semana passada, quando foi concluída a primeira etapa do processo, avançando para a apresentação da sentença parcial dos 3 árbitros que julgam a reivindicação da operadora contra a União. E é difícil ganhar algo contra a União, afinal é o Estado, né? Na avaliação do conselheiro Arthur Coimbra, responsável na Anatel pelo tema, uma sentença parcial sobre o pleito da operadora poderá ser conhecida, ou seja, batido o martelo, né? Até o mês de setembro deste ano, hein? E faltam 4 meses para isso, tá? Enquanto as réplicas e tréplicas ainda serão apresentadas no mês de junho. Olha que bacana, né? Só que é uma surpresa positiva para a Oi, porque pode ser dinheiro entrando no caixa da Oi, tá? A Oi resolveu estabelecer um valor muito mais alto sobre a suposta dívida que a União teria com a empresa, por ter tornado a concessão de telefonia fixa insustentável na visão da operadora. Ao invés dos 16 bilhões apurados inicialmente, a Oi apresentou então algo 3,3 vezes maior, 53 bilhões. Coimbra explicou, porém, que no momento ainda não estão sendo tratados os valores da suposta dívida nas discussões travadas pela AGU, a famosa Advocacia Geral da União, que representa o governo, e os árbitros indicados, mas confirmou que a agência recebeu uma nova comunicação da operadora, informando então o valor de mais de 50 bi, né, que foi encontrado pela empresa a partir do cálculo da correção monetária dos 16 bilhões inicialmente apresentados. Esse bilionário montante representaria todas as medidas adotadas pela agência que teriam gerado o desequilíbrio econômico do contrato na visão da concessionária, né? Segundo o conselheiro, a decisão parcial da comissão de arbitragem irá apenas declarar os itens da lista apresentada pelo operador, que serão considerados passíveis de valoração e que não foram prescritos, tá? E eles exemplificam, olha lá que bacana. A Oi alega, por exemplo, que a troca do indicador da correção inflacionária da tarifa da telefonia fixa do IGPDI para o IST, Índice Setorial de Telecomunicações, gerou prejuízo para a empresa. O Estado alega que essa mudança, que aconteceu há quase 20 anos, não pode ser motivo de arbitragem, pois já prescreveu. Os árbitros vão se manifestar ali sobre se cada um dos itens apresentados pela empresa prescreveu ou não, se a reivindicação for dada como válida pela comissão, por quanto tempo ela deve ser considerada, tá? É bom lembrar que nessa arbitragem da concessão da Oi, a União só pode se defender dos argumentos apresentados pela empresa, não há um encontro de contas da dívida que a empresa teria com a União, com as metas editalícias ou de universalização não cumpridas. Na arbitragem, o melhor que pode acontecer para a União é um 0-0, afirmou Coimbra. Isso se dá também nos demais casos que estão sendo julgados das demais concessionárias, que a gente vai falar sobre isso, tá? Coimbra ainda tem a expectativa de que a empresa avance na negociação do acordo com a Anatel para a adaptação dos atuais contratos da concessão pública para o regime privado, que acabaria com todas as pendências. Ele assinalou que até a próxima semana a União deverá decidir se faz um novo pedido de suspensão da arbitragem para que seja fechado um acordo para a migração. No primeiro pedido, a Oi quis dar continuidade ao processo de arbitragem da concessão, provavelmente porque a Oi enxerga um montante de capital mais vantajoso, né?
O conselheiro disse ainda que a Anatel refaz as contas do valor dos bens reversíveis, os mais próximos possíveis dos valores de mercado, conforme, imagino eu, né, decisão do TCU, mas disse que essa decisão não afeta a arbitragem, pois na comissão, o único tema relativo ao bem reversível em debate é sobre a lista de bens a serem indenizados após o término da concessão. Se são aqueles que nos últimos anos tiveram a autorização expressa da Anatel, ou se são todos os investimentos realizados pela empresa na rede de telefonia fixa, já que o serviço deve ter continuidade, como alega o operador, tá? Enfim, olha lá, ó. Uma outra matéria aqui na Teletime dessa vez é o seguinte, ó. Oi tem primeira audiência de arbitragem e sentença parcial pode sair ainda em 2023. É uma matéria repetitiva, mas que no final pontua algo interessante. Olha lá, o processo da Oi acontece na sequência do da Vivo, cuja audiência havia sido realizada no começo do ano. O processo da Vivo deve contar com uma sentença parcial sobre as questões de prescrições até o meio do ano, segundo fontes que acompanham o processo, né? E esse processo da Vivo, saindo antes do da Oi, obviamente vai nos deixar aí com algumas pistas do montante aí que a Oi poderá ganhar. Afinal, a Vivo tinha 18 bilhões, né? Ó, esse valor já havia sido atualizado depois do pedido inicial de 10 bilhões por parte da operadora. Ou seja, de 10 foi para 18, a Oi de 16 foi para 53, mas os detalhes aí de uma decisão da Vivo vai nos deixar ali com uma projeção bem rasa percentual do quanto a Oi pode ganhar, por exemplo, tá? E vai nos deixar aí com uma visão de como a União vai pagar aí as concessionárias, tá bom? Mas bacana, né? Isso aqui merece bastante a nossa atenção. E para quem é acionista de Vivo, por exemplo, também tem a ver, né? Tem relação, tá? Olha lá, crise da Oi. Intervenção seria possível, mas aceleraria deterioração da empresa. Essa daqui é importante, senta que lá vem história, tá? Depois que a Oi abriu o segundo processo de RJ, recuperação judicial, uma das questões constantemente levantadas, inclusive pelo próprio governo, que já pediu uma análise à Anatel, a gente falou disso esses dias, é se a agência deveria, nesse momento, decretar uma intervenção na Oi e se isso faria alguma diferença diante do cenário atual. A avaliação dos técnicos da agência é de que haveria elementos para uma intervenção, mas ela não se justificaria. Para haver essa intervenção, é preciso haver um comprometimento operacional da empresa prejudicando o objeto da concessão, que é a prestação do serviço de telefonia fixa. Não cabe intervenção por disputa entre acionistas, reivindicação de credores e mesmo resultados negativos da empresa, né? Resumiu a Oi, né? O fato é que, aparentemente, já existem elementos para justificar um comprometimento operacional. Por exemplo, isso está se manifestando, segundo a avaliação preliminar, no processo de migração que a Oi está promovendo de seus clientes de telefonia fixa para outras tecnologias como fibra e WLL, acesso fixo ali, usando a rede de 4G da TIM. E em muitos casos isso está sendo feito à revelia dos consumidores, sem garantia de manutenção do número e com desativação dos serviços quando não existe cobertura adequada. Por ser uma concessionária, a Oi não pode deixar de atender um cliente de telefonia fixa, nem interromper o serviço. Episódios como esse estão crescendo segundo o monitoramento da Anatel. Mas mesmo que operacionalmente haja problemas sérios, a intervenção não se justificaria, pois agravaria o quadro geral da Oi. Isso porque, segundo fontes ouvidas pelo próprio Teletime, para intervir, a Anatel terá necessariamente que concentrar todos os esforços econômicos e operacionais da empresa no serviço de telefonia fixa, que é justamente o que a Oi quer se livrar, né? E significaria vender os assinantes de banda larga ou deixar de dar atendimento a eles, que são os mais lucrativos, e tirar investimentos e esforços de venda no serviço corporativo, ou seja, destruir a empresa. Não vai acontecer, né? Comprometer os dois negócios mais rentáveis da empresa para salvar um serviço podre. Se hoje a Oi tem uma viabilidade econômica projetada em 2 anos sem a reestruturação buscada na RJ, ela poderia morrer em 6 meses diante de uma intervenção na avaliação preliminar dos técnicos. Isso deixaria clientes e funcionários da empresa desamparados e o mercado menos competitivo, sem contar o fato de que a prestação do serviço de telefonia fixa teria que ser prestado pela União ou relicitado em novas bases. Para operar, o governo terá que colocar dinheiro. Para fazer uma licitação, precisará fazer um leilão atraente, bem mais flexível em termos de obrigação, que é justamente o que a Oi busca, né? Ou seja, o governo é uma piada, resumindo essa matéria, né? Por essas dificuldades, é que o acordo pactuando a migração da empresa para o regime de autorização e desonerando a empresa de obrigações regulatórias é ainda considerado o melhor caminho na avaliação da Anatel. Mas o cenário é cada vez mais complexo, seja pelos valores envolvidos, que estão aumentando de parte a parte, seja pelas decisões políticas que precisarão ser tomadas e pela quantidade de atores que precisam ser conciliados, a própria Anatel, Ministério da Comunicação, né? A AGU, Palácio do Planalto, o TCU, a administração da Oi, os credores
o juiz da recuperação judicial e nós, acionistas da empresa, tá? Essa matéria, na minha opinião, é a mais importante do vídeo, porque mostra que a intervenção provavelmente não vai rolar, tá? E aí, a última aqui, né? A Anatel se alinha ao TCU em instalar processo contra a Oi por descumprimento de obrigações, e ele tá falando ali daquele papo da universalização de novo, né? Só para relembrar, essa é uma matéria na Teletime, tá bom? Enfim, maio de 2023, e nós temos aqui 4 grandes notícias aqui, uma que nos traz um pouco de esperança de dinheiro entrando aqui na Oi, inclusive porque nós teremos o grande exemplo da Vivo agora, tá? E aí, outra levemente positiva que mostra que não vai rolar uma intervenção, porque não seria viável, tá? E essa briga aqui do TCU, se alinhando com a Anatel aí, no caso, para instalar esse processo contra a Oi aí, por descumprimento de obrigações do papo da universalização, tá bom? Olha, na minha opinião, é sentar e esperar, né? A gente enxerga muito bem aqui na parte de alugadas da Oi que uma certa pressão de especulação de venda deu uma morrida, né? E isso aqui, por mais que eu sempre fale, né? Aluguéis não movem ativos, especulações de venda descobertos não movem ativos, tá? Mesmo assim, quando nós enxergamos uma grande pressão e demanda por especulação de venda, ou seja, aluguéis subindo, isso mostra que nós temos, talvez, grandes players até, olhando para o ativo e vendo que ele deve cair. Ou seja, quando nós vemos alugadas baratas, aqui no caso, né, baixo nível de aluguéis, nos deixa com uma mentalidade de que passou um pouco essa demanda pela oferta, né? Até confunde a cabeça da galera, né? Mas a vontade de vender o ativo, tá bom? Tem balanço chegando, tá bom? Acho que vale a pena lembrar aqui, só para terminar o vídeo. Chegando aí dia 22 e o outro é dia 14, tá? E é isso, galera. Vídeozão de Oi. De novo, atenção, hein? Esse papo da arbitragem pode ser que seja o destrave da cotação da Oi. E de repente um balanço levemente positivo também. E de repente um plano de recuperação judicial viável. Enfim, vocês vão ver coisa, hein? O mercado ele é cheio disso, tá? A gente já tá vendo coisa lá na IRB, tá bom? Atenção pra Oi agora, beleza? Like, se inscreva, deixe suas opiniões aí, compartilhe, comente, enfim, tudo. Tamo junto. Vire membro do canal. É isso, tamo junto.